E a gente está de volta. Obrigado pela sua companhia aqui no The Chef. Hoje recebendo a Adriane Marcon, que é nutricionista. Aliás, você representa todas as nutricionistas do Brasil aqui hoje, porque é o dia da nutricionista, não é? É isso mesmo. Você acordou recebendo parabéns? Acordei recebendo parabéns no grupo que eu tenho, né, do programa. Eu não estava entendendo, aí depois que eu fui ver que era próximo Não é meu aniversário, não é nada. O que que será, o pessoal né? tá dando parabéns aqui? Mas parabéns a todas vocês que, enfim, é uma profissão super bacana, importante. A gente valoriza demais aqui. Porque, não sei se você concorda, Adriano, muitas vezes a gente falava, e quando fazia, muitas vezes, é para não se atentar muito a isso quando você está fazendo uma receita e tal, e os ingredientes, aquilo que a gente usa, aquilo que a gente come é tão importante, e que a gente entenda também o porquê, e a gente pode melhorar tanto a nossa vida com relação à alimentação também, né? Com certeza. Eu falo que não é só a estética, né? Sim, sem mas vai dúvida. muito além disso. É a disposição, inflamação, então as dores das pessoas, né? Quando se alimentam melhor, melhoram. A gastrite, que é o que a gente vai falar hoje, né? Queimação, azia. Então é de um modo geral, para a vida mesmo. E muitas vezes a gente, antigamente, não tinha esse conhecimento e teve uma evolução tão grande nos últimos... Pelo menos eu posso falar dos últimos 30 anos que a gente estuda um pouquinho, enfim, sobre alimentação também. Isso mudou tanto, a gente viu tantos alimentos que eram vilões e hoje podem... ser usados como benefício, sim. Lógico que com equilíbrio, né? Equilíbrio, não exagerando, enfim, mesmo aquilo que faz bem, se a gente consumir muito, pode vir a fazer mal. Muita gente pediu para a gente fazer essa pauta sobre como evitar queimação, desconforto, muitas vezes azia. A gente tem alguns hábitos que muitas vezes são errados e a gente não se dá conta. Exatamente. Né? E substituindo um produto, trocando uma coisa por outra, isso pode acontecer. O que eu ia te perguntar? Primeiro, essa queimação, esse desconforto, essa azia podem acontecer a qualquer momento do dia também? Sim, pode. Pode acontecer de manhã, à tarde e à noite? A gente está propenso a isso? Tem uma hora que mais as pessoas sentem esse tipo de queimação? Então, tem. Aí depende, né? Não é uma regra. De cada pessoa, sim. De cada pessoa e de cada problema. Então, uma sim. pessoa que tem, por exemplo, gastrite. A gente tem dois tipos. A gente tem a gastrite que produz muito ácido no nosso estômago. Sim. E gastrite que produz menos. Os dois são ruins e dão desconfortos e sintomas. Entendi. Por quê, Edu? Porque o nosso estômago, ele tem o pH ácido, né? Varia aí de 1,5 a 2. Tem que ser ácido, porque... o suco gástrico que é liberado, se ele não for ácido, a gente não consegue digerir os alimentos. De forma adequada. Exato. E aí no nosso estômago, tem na parede do estômago a mucosa que protege, né, a parede disso. Então, ele é próprio para isso. Quando a gente tem um excesso desse ácido, aí sim você acaba machucando essa parede da mucosa e aí acaba agredindo, inflamando e você começa a sentir os desconfortos. O pouco pode fazer mal e o muito também pode fazer mal. Exatamente. Por quê? Esse suco gástrico, que é ácido, para que ele serve? Para digerir os alimentos. Ele é à base de água, ácido clorídrico e tem também umas enzimas que digerem, quebram, por exemplo, as proteínas. Se você não tem a quantidade certa, ele não está ácido o suficiente, você não vai conseguir digerir os alimentos. Por isso que muitas vezes a gente ouve se falar muito nos últimos anos, sei lá, vou chutar, 5 anos para cá, se estiver errado, perdão, mas a gente ouve falar muito sobre pH da água. Era uma coisa que não se dava tanta atenção. Água, pensava assim, água é água, mas hoje em dia se dá esse certo cuidado extra com o pH de água por conta disso? Também, apesar de que o pH da água não é o suficiente para agredir, né? Perfeito. Então, por exemplo, muitas coisas, os alimentos industrializados, os açúcares, farinhas brancas, eles têm um pH que acaba modificando esse pH do nosso estômago. Ah, entendi. E vai machucando, né? Por exemplo, tem alimentos que são bons, mas acabam estimulando essa inflamação. Perfeito. Como uma pimenta, uma mostarda, que é um alimento bom, mas acaba estimulando isso. Então, para quem tem gastrite, é bom evitar. Perfeito. Olha, você tem alguma dúvida sobre esse assunto? Você tem queimação com algum tipo de produto? Ou de manhã? Eu falei com a Adriane de manhã, porque eu recebi uma mensagem sobre isso. Pessoas que tomam a cápsula de um monte de coisa, porque tem pessoas que comem 5 cápsulas, 10 cápsulas, sem ter comido nada. A primeira pergunta era essa. Antes da gente começar, pode fazer mal isso? Pode dar gastrite? Pode. Pode. Principalmente se for um anti-inflamatório, que naturalmente já agride também a parede do nosso estômago.
Tem alguma regra básica, assim, tipo, você vai tomar algum medicamento, esse tipo de medicamento não é legal você tomar com... Porque tem alguns médicos que para algumas receitas falam, ó, isso aqui você tem que tomar em jejum. Ok, esse daí sim. Para tireoide. Por exemplo, para tireoide você tem que tomar meia hora antes, se eu não me engano, de você consumir. Se eu não me engano, não, é isso, né? Meia hora antes de você consumir alguma coisa, ou a criança consumir alguma coisa. Agora, outros não, tem que ser depois. Tem, porque daí, como você está com o estômago vazio e ele já agride, você sente muito mais os desconfortos. Se você toma ele junto com um alimento, né, ou até uma bebida legal, acaba sendo absorção junto, então não vai agredir de uma forma que você sinta os desconfortos. E muitas vezes as pessoas também acham que se você consumir com alguma outra coisa vai não fazer efeito. Isso não acontece, Não né? acontece. Na maior parte dos casos isso não acontece. Aqui você separou alguns itens e substituições. A gente separou em quinto lugar aqui. Tem pão francês, aveia e mamão. Um tipo... Exemplo de café da manhã, né? Perfeito. Normalmente é o pãozinho, então o pão, para quem tem gastrite, ele é um alimento que prejudica muito. É mesmo? Porque ele é muito, além dele ser inflamatório, ele agride, vai agredindo a parede do nosso estômago. Isso pela farinha de trigo? Pela farinha de trigo. Branca? Essas farinhas, né, de alto índice glicêmico, ou até mesmo os açúcares. Então, chocolate, porque o chocolate também, além de cafeína, também tem açúcar. Então, esses alimentos, eles acabam inflamando muito, potencializando a inflamação. Nesse caso, então, por exemplo, a pessoa tem que evitar, para quem come de manhã e fala assim, nossa, eu já estou com gastrite depois de tomar o café. Isso pode ser por conta da farinha, do pãozinho ou do achocolatado que tem muito açúcar. E muitas vezes as pessoas não se tocam com relação a isso, né? Os dois, na verdade, né? Então, ou misturou os dois juntos. Exato, aí é pior ainda. Aí pode ser ruim. Aí, às vezes, do que acontece, que é muito importante o pessoal saber. As pessoas tomam, né, um remédio que ajuda a inibir a produção do ácido gástrico. E aí ela se sente, assim, aliviada. Perfeito. Só que o problema está ali ainda. Então, ela parou de tomar o medicamento, vai voltar. Não adianta, não tem segredo, é a alimentação. Perfeito. Então, e é muito, o lado bom é o quê? Se você tem uma gastrite, né? Às vezes a pessoa tem muito desconforto, às vezes não. Independente, se ela muda uma semana a alimentação, ela já começa a sentir muita diferença. Já melhora na hora. Já vai melhorando. Esse é um tipo de coisa que as pessoas podem fazer em casa, tipo testar. Você come pãozinho todo dia com manteiga e achocolatado. Aí toda vez você passa mal. Exatamente. Se você trocar, você já vai... Às vezes, no mesmo dia, você já não sente aquele desconforto. Então, por exemplo, por que eu trouxe o mamão? Porque ele é uma fruta que não é cítrica, né? Ácida, como um abacaxi, por exemplo, uma laranja. E ele tem também uma enzima que ajuda a melhorar a absorção, a quebra dos nutrientes. Então, ele ajuda a melhorar essa parte de digestão. A papaína? A papaína, isso mesmo. Então, ele ajuda a melhorar. Com a aveia, que é um alimento também que tem bastante fibras, melhora aí o trânsito, né, do trato gastrointestinal, auxilia também. É muita diferença você consumir isso do que um pãozinho. Perfeito. Então, por exemplo, nesse caso, então a recomendação é a papaya junto com a aveia. Porque eu sempre falo para colocar uma frutinha junto com uma fibra, para melhorar a absorção e tudo mais. Então, muitas vezes a gente consome alguma coisa que pode estar fazendo mal e a gente não percebe. Toma o remédio e piora, mas o problema continua ali. Sim, a sensação melhora, mas o problema permanece. Exatamente. Perfeito. E aí pode dar efeito rebote, porque as pessoas que usam muito medicamentos para inibirem a produção do ácido gástrico, depois fica com outro problema que é a diminuição. Então, não conseguem digerir bem depois os alimentos. Entendi. Então, isso causa vários problemas, né? E isso, por exemplo, a pessoa que consome todo dia, a tendência é piorar nesse caso. Com certeza, porque daí ela vai reduzindo essa produção do ácido gástrico, porque a gente tem que ter o estômago ácido, né? Perfeito. Você sabe que eu, durante anos, a Cidinha sabe disso, porque muitas vezes ela até falava, Edu, não toma refrigerante tão cedo, tal. A gente já começou a trabalhar, tinha época 5 da manhã, 6 da manhã, bem cedinho. E eu comia pãozinho, eu não comia com leite, porque eu passava mal. Aí eu comia pãozinho com refrigerante. Ela falava, não faz assim, Edu, tal. Aí eu falava, não, mas assim parece que tá tudo tranquilo. E não tava, né, Cidinha? Foram anos assim, né? Passou. São fases que não vai se adaptar. Passou. Tá bom. Mas eu já começava às 6 da manhã, né, Cidinha? Nossa, não dá. A Cidinha não me deixa mentir sozinho, não é? Não. É verdade isso, não é? Eu falava, toma água. Toma água, toma água. Troca, né? Troca. Mas essa sensação da mistura do pãozinho com achocolatado eu já tive
esse tipo de sensação. Às vezes a pessoa faz isso e não sente nada, depois de um tempo começa a sentir. E não acha que é outra identifica. coisa. Exatamente. E é uma coisa tão simples, né? Vai sentir na hora do almoço, por exemplo. Isso, exatamente. Para as pessoas que têm esse tipo de problema de manhã, você recomenda o quê? Por exemplo, além da papai, qual seria uma outra opção? Por exemplo, quer comer um ovinho mexido? Isso, uma sem proteína. A proteína daí combinaria com o quê? Por exemplo, um ovo mexido com alguma outra coisa? Pode ser alguma ou sozinho? Pode ser ele sozinho, Sozinho. pode ser ele com alguma outra fruta que não seja tão cítrica, um Perfeito. abacate, por exemplo, que eu sempre falo abacate, dele, né? Tá em todas, né? Um abacate, pode ser uma pera, pode ser uma ameixa. Agora, é muito interessante também, porque, por exemplo, o morango é uma fruta mais cítrica, Perfeito. mas é assim, intermediário, não chega a ser Não é igual um tão abacate. ácido. Perfeito. Tem pessoas que não sentem tem desconforto problema. nenhum, tem pessoas que sentem. Então, a pessoa também tem que ir sentindo, prestando atenção no corpo e sentindo, né? O que ela sente, o que faz mal, o que não faz. Muita gente está tomando antes do café da manhã o limão. Toma o limão de uma vez. Pode ser ácido. Sem água. Sem água. Tem muita gente que toma sem água. Tá. Para essas pessoas que têm esse tipo de sensação de queimação, misturando a água já melhora também, porque melhor. você dilui. Porque o limão, ele é tão... A gente vai falar dele, né? Mas ele muda o pH dele quando chega no estômago. Perfeito. Mas às vezes a pessoa tem refluxo, alguma coisa, então até chegar no estômago, ele Já ainda tá foi. ácido. Lucas, é sobre o assunto? Agora Não, né? sempre. Ah, sempre? A gente sempre. recebeu duas perguntas aqui que eu achei bem interessante, que é da Célia Borboleta, e ela tá falando assim: por favor, pergunta para a médica sobre refluxo, tem cura? E a gente tem uma outra pergunta também do Tutu, que ele quer saber, porque ele também tem problema gastrointestinal, e ele está perguntando se aqueles remédios que a gente costuma comprar, que eles são gaseificados, que você coloca água, eles ficam borbulhando, se eles ajudam ou se eles só remediam e não curam. Tá. Lucas, a Adriana é nutricionista, tá? Peço perdão, Imagina. mil desculpas, Não, tem daqui às problema. vezes, Tá. Às vezes pela elas natureza do perguntam, né? assunto, Não, você não, às só vezes tem pra- conhecimento, desculpa, perdão. Imagina. Pela experiência dela. Sim, Isso. claro. Então, eu vou responder primeiro a da... Do refluxo. se Do tem refluxo. cura. Tá, então tem sim, o refluxo, ele é o quê? Na verdade, a gente tem uma válvula aqui embaixo, né, que Sim. separa o estômago desse trato aqui, que é o esôfago. Sim. Como se fosse uma portinha. Então, quando a gente consome o alimento vem para cá, desce, abre essa válvula, que a gente chama de esfíncter esofágico, Sim. abre essa válvula para o alimento entrar. Às vezes, por ou estresse, ou alimentação, muita gordura, né, muitos refinados, esse esfíncter, essa portinha, ela vai ficando mais frouxa. Então, ela vai ficando mais maleável. Propensa a ter problema. Propensa a ter problema. Então, o que acontece? Ela é como se ela abrisse um pouco. Entendi. Então, como o pH do estômago é mais ácido do que do esôfago, o líquido, esse ácido, volta. Então, quando ele volta, ele acaba queimando, dá aquela sensação de queimação, de azia. Isso pode ser com fritura, com gordura. Sim, porque excesso. potencializa. Exatamente, também. Ou se não, por exemplo, uma dica também de refluxo que é importante, que muitas pessoas não se atentam. Uma dica prática é comer e deitar. Então, isso porque Faz mal. a válvula, ela tá assim, em desequilíbrio, ela não tá fechadinha. Fechado. Então, você come e deita, vai voltar. Perfeito. Esperar pelo menos 1h30, 2 para deitar. Deita com a cabeça mais inclinada, evita roupas apertadas, porque também faz com que volte. Sobrepeso, obesidade também acaba potencializando. Então, tem vários fatores que a gente consegue ajustar. Evitar alimentos também, a mesma coisa do problema de gastrite. Alimentos gordurosos, alimentos que estimulam a produção, porque estimulam a produção do ácido. Ele volta, você vai ter mais queimação. Perfeito. Então, acaba potencializando. E a gente consegue melhorar os sintomas, né? A gente não vai conseguir fazer com que essa válvula fique firme. Boa. Mas a gente consegue fazer com que não suba. Não tenha tanto problema. A dica que eu ia dar, que muitas pessoas não sabem, Edu, a respeito disso, é sopa à noite. Tá. Porque a sopa você vai pegar o líquido junto com o alimento sólido, por exemplo, Perfeito. um frango. Então, essa combinação também acaba fazendo com que volte mais rápido. Ah, perfeito. Então- Aí, nesse caso, é melhor uma sopa lisa, no caso, sem proteína ou... Então, pode ser, mas assim, evita consumir e deitar na sequência. Ah, entendi. Por isso que eu falo à noite, porque normalmente as pessoas não levam, às vezes, 2 horas para É dormir. porque todo mundo fala, então, desse jeito, não generalizando, mas se for uma comida líquida, nesse ponto é ruim. Exatamente. Ou vou tomar só uma sopinha para deitar e Exatamente, já pior, deita. porque é mais fácil de voltar. Perfeito.
Aí você separou aqui em quarto lugar... A dele. A pergunta dele, rapidinho. Ele perguntou desses sais, né, que acabam melhorando. Eles ajudam a dar uma aliviada, mas também não tratam a causa. É momentâneo. É momentâneo. E para algumas pessoas pode, inclusive, fazer mal também, né, o excesso. Também, exatamente, porque acaba, como dá essa sensação de alívio, até mascara às vezes o problema, né? Então ele continua ali. Então não tem segredo, a alimentação a gente consegue curar isso. Perfeito. Dá para mudar então, viu, Lucas? Aquele que você levava no bolso. Já pode trocar. Já pode trocar. Então, fica aí, hein? Procuração. Aqui você separou temperos para tirar e aqui tem tempero, o fresco e tem os tabletinhos. Hoje em dia tem os tabletinhos também sem sódio, enfim. Sim. Seria uma opção para isso também? Aqui é a substituição de um por outro também? Porque tem alguns temperos que são muito industrializados, né? Perfeito. E aí tem muito sódio, muitos aditivos. E isso acaba também potencializando muito a irritação da mucosa. Perfeito. Então, às vezes, a pessoa também não sabe. Trocou o pãozinho pelo mamão, mas come muito alimentos... Industrializados. Exatamente. Então, acaba irritando muito. E aí, eu coloquei essa combinação para mostrar que as ervas, os temperos, né, naturais, além de melhorarem, ajudarem, terem princípios ativos que ajudam, também não causam isso que os industrializados causam. Aliás, lembrei de uma coisa que a dona Marcela mandou uma mensagem, ela é do Rio de Janeiro. A gente fez uma receita para ela, viu, Cidinha? E ela agradeceu, porque olha que coisa curiosa. Sem querer, um dia eu falei que alguns temperos de peixe, ela vinha lá, tempero de peixe, ela não considerava o tempero como camarão. Mas alguns temperos têm camarão na receita, que é casca de camarão, enfim, que é para deixar ele mais forte. E eu falei, um dia ela deixou de usar. Ela melhorou. Ela tinha alergia, ela não sabia que era do tempero. Porque ela, na visão dela, era de peixe, não era o camarão. Não era caldo de camarão. E muitas vezes tem. A melhor forma para isso é sempre ler a tabela nutricional, no caso. Exatamente. E se atentar, né? Eu consumi isso, eu fiquei mal. Prestar atenção nos sinais que o corpo dá, porque ele dá. E é o que você falou, em uma semana você vai substituindo, vai mudando, você consegue ter muita melhora. A qualificação do seu sistema. Exatamente. Aí você separou aqui o limão e o refrigerante. A troca, né? Trocar os refrigerantes e até mesmo os sucos industrializados de caixinha por água com limão, por exemplo. Porque não tem nem comparação, né? Em questão de benefício de saúde e também nessa parte de irritação. Os refrigerantes também, o pH acaba alterando. pH do nosso estômago, também acaba potencializando demais a irritação. Tem sódio, tem açúcar, tem tudo que... E o gás, né? Porque os alimentos, até água com gás, para quem tem muita irritação... Pode ser ruim. Pode ser ruim, porque também potencializa mais isso. Perfeito. Então, a água com limão, como a gente falou, muitas pessoas têm medo de consumir o limão. O que eu falo? Se você não está habituada, tem uma gastrite muito forte, né? Você pode começar aos poucos. Perfeito. Pega umas gotinhas de limão na água, porque, Edu, além dele não ser prejudicial, ele ajuda a cicatrizar. Perfeito. Né? Ele tem muitos benefícios, ele é maravilhoso. Então, pode consumir, trocar água com limão sem problema. Numa boa. Até porque no outro dia que você explicou também sobre o refrigerante, muitas vezes os que não têm açúcar podem ter sódio e esse sódio também pode fazer mal. Exatamente, bem lembrado, porque os refrigerantes zero, eles fazem muito mal. Além de ter aspartame, que são os adoçantes artificiais, para um refrigerante chegar a zero, ele tem que ter umas 18 químicas diferentes para conseguir chegar nisso. Então, pensa o que aquilo não faz, não só no nosso estômago, mas no nosso intestino, e prejudica a absorção de nutrientes. Perfeito. Aqui você separou os tipos de fruta. Aqueles que você falou que, para quem tem esse tipo de problema, podem causar essa sensação ruim, são geralmente frutas muito ácidas? Sim, normalmente sim. Eu falo que para tratar a gastrite, a gente tem que consumir os alimentos de verdade, né? Da feira e tudo mais. Só que a gente tem que se atentar na acidez, obviamente. Então, uma laranja que você sente, né, que ela é mais cítrica, o pH dela é mais alto, ou até mesmo um abacaxi, como eu falei, dá pra gente sentir, né? O maracujá, chá de maracujá, evitem nesse período. Perfeito. Então, priorizem a maçã. A maçã, além de não ser uma fruta ácida, ela ajuda também na cicatrização. Ela é astringente também? Ela forma como se fosse um gel de proteção. Agora, só lembrando uma coisa para as pessoas em casa, a gente está falando sobre quem tem problema tem desconforto, tem queimação e tal. E aqui a gente não é radical com nada. Eu sempre falo isso na vida, a gente comendo um pouquinho de tudo não vai fazer mal nunca. Isso mesmo. Isso é o que eu levo para a vida, foi o que eu aprendi com a minha avó. Até porque muitas coisas que a gente falava que fazia mal, hoje não fazem mal, né? O ovo pro colesterol, daí deixou de comer ovo, ou o vinho, ou o cacau, ou o café.
não é verdade? Então, Com um pouquinho certeza. de tudo vai fazer mal. E a gente está falando de alguns, evitar a queimação, ou evitar o problema para quem tem. Quem não tem e toma, ok, você não vai fazer mal. Exatamente. Muitas vezes também é não fazer de uma exceção virar regra também, né? Exatamente. E assim, para sair às vezes da crise, que a pessoa está sofrendo, dúvida. né? É dor, é desconforto, ela não sabe mais o que fazer. Então, pequenos ajustes e trocas já vai fazer toda a Pode ser uma diferença, a ótima qualidade de vida. combinação. Vai lá, Luquinhas. Olha, tem uma pergunta aqui que eu acho que pode ser bem interessante para a doutora, que é a do Zenedim Pereira. E ele está perguntando que, para quem retirou a vesícula e está sofrendo com azia, qual é o procedimento para reduzir isso, ou até mesmo para melhorar? Certo. Tem muito a ver com isso daqui, né? Então, evitar excesso de alimentos gordurosos. Então, você vai comer uma carne, por exemplo, procura as carnes com menos gordura, um frango grelhado. Eu falo que assim, como que a gente sabe, né, se eu estou comendo a gordura em excesso da carne? Aquelas que são mais visíveis. Então, uma picanha, por exemplo, você pode até comer, só que tira a parte visível. Da gordura. Um frango, por exemplo. Não Eu adianta vou você... mostrar hoje, eu vou fazer o músculo, eu tiro essa legal. parte. Por exemplo, você vai fazer o pernil, você tira a parte da gordura Isso, também. a branquinha. E muitas vezes, para quem tira a vesícula, para até que o pessoal entenda, muitas vezes você fala assim, pedra no rim. O rim você tem várias formas de tratar, enfim. Sim. Na vesícula, muitas vezes não. Dependendo da inflamação, você tem que tirar a vesícula. E essa fase é momentânea, muitas vezes, né? A pessoa, tem algumas pessoas que passam mal durante uma semana, tem pessoas que passam mal durante um mês, e tem Exatamente. pessoas E que depois fica passam mal o normal. resto da vida também. É. Pode acontecer. Pode né? acontecer. Com excesso de gordura por causa Exatamente. da retirada da vesícula. E aí a alimentação também conta. Então, você pode potencializar isso ou amenizar. Então, a gente consegue equilibrar. O meu eu tirei a vesícula, não aconteceu nada. Eu continuei comendo na semana não seguinte, sentiu estava nada. tudo em ordem. Não. Aí, aqui você separou o chá. Isso. Qual a diferença ali do chá e do chá? Porque olhando para mim tá os dois. Então, essa é a diferença. Porque às vezes... É um chá gelado? Não, na verdade, esse é um chá mate que tem mais cafeína. Perfeito. Então, a cafeína entendi. estimula mais. Aproveitando isso, para as pessoas que têm esse tipo de azia, muitas vezes o excesso de café também pode dar. Também pode dar. E nesse caso, uma vez eu lembro de uma recomendação que era tomar sempre o café depois de já ter comido, não tomar o café Exato. antes. Estômago vazio. Funciona? Funciona. Tá. Então, eu gosto muito de café. O que eu faço? Ao invés de eu tomar de estômago vazio, que eu sei que me dá azia, eu não preciso tirar da minha vida, mas come primeiro, faz a sua refeição bonitinha e consome, só que em menos quantidade. Então, não tem problema. Os excessos, às vezes também, Edu, a constância, né? Todos os dias eu como muito disso. Aí começa a ter os sintomas, senão não. E esse daqui, a diferença, por quê? É o que a gente falou, né? Os chás são ótimos, mas nesse caso, os que têm mais cafeína acabam prejudicando. Agora, tem outros que, em contrapartida, ajudam muito. Aqui, por exemplo, chá de camomila, espinheira santa, erva doce. Espinheira santa é muito bom para ajudar. Então, a dica que eu dou para as pessoas que têm esses desconfortos, consuma uma xícara, uns 40 minutos antes do almoço, antes das principais refeições, já vai sentir um alívio, já ameniza muito, porque ele ajuda mesmo nisso. A Cidinha gostava muito disso, né, Cidinha? Você me passa... Chá você me dava Chá, todo eu dia, né? continuo. Chá de alguma coisa. Eu tenho Tava hortinha em casa, Cidinha. então eu tenho espinheira santa, Ai, que legal. bachatona, É gosto verdade. desse- Perguntar sobre chá de espinheira santa, se realmente faz Sim. um bem danado para Ajuda muito. Ajuda, né? Tem substâncias que ajudam a acalmar, a melhorar essa parte, então é uma estratégia boa. Teve uma época que a gente trabalhava até a noite, começava tipo 5 da manhã e ia acabar 2, 3 da manhã. Aí a Cidinha falou, toma um chá de camomila, meu filho, para acalmar agora, né? Aí tava com pedra no rim, toma um chá de quebra-pedra agora, não era que você me dava também? Quebra-pedra, Quebra-pedra Ajuda também. mesmo. Os chás são maravilhosos. Aí eu tinha dia que eu tinha dormido 3 horas, toma esse chazinho que você vai acordar, meu filho. Eu tomava e ficava elétrico, não Aí, é? tá vendo? Hortelã pra Não é? acordar. Teve uma pessoa que também me deu um chá, assim. Foi um chá de cadeira. Ela me chamou para ir ao cinema, não apareceu e eu fiquei. Deve ser lá pelas esperando. papagaiadas que de vez em quando você faz. Né? Pode ser. Mas foi bom porque eu descansei a coluna. Ah, Então, esse chá entendi. de cadeira também faz bem. a Valeu, gente. então, é verdade. Vale a pena. Tudo tem um lado bom, né? Sempre. Ó, você de casa, a gente está falando hoje sobre como evitar a queimação, desconforto, enfim, a azia. A gente está recebendo a Adriane Marcon. Adriane, obrigado pela presença. Eu que O agradeço. Instagram da Adriane está aí na tela, @nutri.adrianemarcon.
Adriane, parabéns pelo seu que dia. agradeço, obrigada. Obrigado sempre pela presença aqui. Obrigada. É sempre muito importante. O pessoal de casa adora, porque a gente muitas vezes, saber o que a gente está comendo e informando também Sim. é muito bom. Lógico que o radicalismo, na minha opinião, sempre essa opinião que eu dou, é ruim, porque muitas vezes o produto de hoje, que muita gente fala, isso aqui não é tão legal consumir, amanhã fala, não fazia tanto mal. Exatamente. E a pessoa deixa de consumir, enfim, e muitas vezes não é feliz. Exatamente, né? tem que ter equilíbrio, né? O equilíbrio na vida é sempre importante. Com certeza. Pode seguir Obrigada. as nossas dicas todos os dias, que não tem contraindicação, certo? Isso aí. Queria dar parabéns para a doutora e para todas as nutricionistas, todos os nutricionistas. Parabéns por ajudarem a gente sempre, né, Cidinha? É uma profissão muito digna, muito incrível e que salva vidas. Então, muito obrigado e parabéns pelo seu dia. Parabéns, doutora. Obrigada. De verdade. Drane, muito obrigado. Você de casa agora que está acompanhando a gente, você vai aprender um picadinho que é espetacular. Ontem nós começamos a fazer, já fizemos várias receitas hoje, né, Cidinha, Luquinhas? Nós fizemos sequilho, depois a gente fez um docinho de leite condensado. Sim. Depois a gente